Oi, gente, como é que vocês estão? Aqui é a Juliana. Se você ainda não me conhece ou se não conhece meu canal, eu sou digital influencer, eu comecei lá pelo Instagram e hoje eu vou conversar um pouquinho aqui com vocês sobre isso, inclusive. Mas antes de tudo, eu quero agradecer a vocês. Hoje eu começo, entre aspas, a ser monetizada pelo YouTube e eu venho conversando com vocês aqui um tempo, então eu quero agradecer a todo o apoio que vocês têm me dado, portanto, vocês têm me ajudado e, enfim, assistido os vídeos, gostado e comentado sempre. E isso faz muita diferença pra mim, então eu espero que vocês estejam gostando. Sempre falo isso e eu sempre tô lendo os comentários, não é sempre que eu tenho tempo pra responder todos, mas eu estou sempre de olho, olhando lá tudo que vocês estão falando, então continuem comentando se vocês tiverem alguma coisa pra acrescentar que possa melhorar no meu trabalho. Ou então, não sei, alguma dica, alguma coisa que vocês preferem ver por aqui. Eu amo receber esses feedbacks de vocês. Então é isso, obrigada por tudo e vamos lá, vamos começar esse vídeo. Vou contar um pouquinho pra vocês de como tem sido essa carreira, né, de digital influencer. Eu ainda sou um bebezinho na profissão, eu brinco toda vez eu falo isso, porque a gente sabe que é um caminho longo e que tem muita coisa ainda pra percorrer, muita coisa pra conhecer. Eu quero passar pra vocês porque eu sei que tem várias meninas que também têm vontade e que assim como eu começou do zero ou quer começar do zero e que não tem noção nenhuma, vou passar algumas dicas pra vocês e vou contar tudo isso, né, todo esse mundo que eu tenho feito parte e fazer maquiagem, então vai ser tudo junto aqui. Eu vou começar hidratando a minha pele. Essa semana eu tive um recebido da Rica que eu fiquei muito feliz. Eles mandaram várias coisinhas, então eu vou começar hidratando e conversando com vocês, né? Então vou começar contando pra vocês como foi que eu comecei, né, lá do zero, assim, que eu acho que eu nunca contei tudo aqui pra vocês, principalmente aqui no YouTube, né? Desde muito novinha, eu sempre tive vontade de fazer alguma coisa diferente. Tipo, já tive várias vontades, na verdade. Quando eu era bem menorzinha, assim, eu tinha vontade de ser cantora. Umas coisas assim, meio nada a ver, sabe? Mas aí eu vi que eu não tinha talento nenhum nisso, então eu desisti, né? Obviamente. Mas isso era, assim, uma ideia bem imatura da minha parte, realmente. Não era algo assim... Era um sonho de menina mesmo, de criança, sabe? Continuei com essas vontades depois da adolescência, eu só não sabia mais. Tipo, quando eu era criança eu pensava, ai, quero ser cantora, né? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que cantar. Aí eu já vi que eu não conseguia. Então, depois da adolescência eu fui me distanciando um pouco disso, eu fiquei um pouco perdida. E é totalmente normal a gente não ter certeza sobre as coisas, acho que a vida é assim. Principalmente quando se trata de profissão, porque todo mundo vem com aquela ideia de que você tem que ser uma certeza pra vida toda e traz muita responsabilidade isso, você entrar numa faculdade ou então escolher alguma coisa assim que vai durar por um tempo indeterminado, né? E inclusive eu vou ficar olhando pra frente porque o espelho fica ali, tá? A gente sempre tem muito medo. Comigo não foi diferente. A única coisa que eu tinha certeza mesmo é que eu queria fazer faculdade. Eu não sabia do que ainda. Conhecer mais, acho que conhecimento nunca é demais e, enfim, eu gostava da ideia de ter uma faculdade, de ter uma segurança, sabe? Hoje em dia eu não acho que você precise de faculdade pra fazer o que você quer fazer, mas eu acho que é um passo muito interessante, sabe? Se você tiver a oportunidade, ela te traz vários ensinamentos e eu não tô falando só de forma acadêmica. Eu acho que te traz aprendizados que talvez em outro lugar você não tenha, sabe? Eu acho sim que é muito importante a gente ter uma faculdade, a gente ter uma formação. Claro que isso não é o mais importante, é claro que isso vai mudar de pessoa para pessoa, de necessidade para necessidade. E pra mim era um sonho, sabe? Uma vontade que eu tinha muito grande e que ela prevaleceu. E só que eu nunca fui a pessoa que, tipo, tinha as melhores notas na escola. Nunca fui a pessoa que saí muito bem enfim, nas atividades acadêmicas no geral. E isso me fez questionar muita coisa. Eu acho que já deve ter acontecido com muita gente, inclusive. E a escola, ela faz pensar, né? Que a gente é uma nota, que a gente é um número. E na vivência a gente vê que não é bem assim. Vai ter empresas que, se você entrar, né, em uma empresa para trabalhar, que ela vai te tratar assim como um número, mas você não deve ser resumido a isso e nem deve... Quando se trata de chefe, né, dessas coisas, é muito relativo, porque vai depender muito
Mas eu entrei em alguns trabalhos, sim. Já trabalhei, tipo, em ajudar a dobrar moletom pra venda. De tudo um pouquinho. Esse foi meu primeiro emprego. Pra quem não sabe, eu comecei publicidade e propaganda. Nessa época aí que tudo começou a acontecer. Até então eu não trabalhava. Eu fazia um bico ou outro, tipo, como modelo e tal. Mas nada muito sério, sabe? Era mais assim, só pra tirar um dinheirinho a mais. Depois eu entrei num estágio de publicidade, numa agência de publicidade. Fiquei pouco tempo lá também. O meu último emprego fixo, assim, fazia de mídia social, então cuidava da rede social do lugar e tal. Também fazia de tudo um pouco. Enfim, eu realmente não queria detalhar muito essa parte, mas pra contextualizar vocês de toda a história, sabe? Aí, beleza, eu vi que aquilo também não era exatamente o que eu queria. Eu sempre gostei muito de rede social. Sempre foi algo que eu fiz na esportiva, por gostar mesmo e por me sentir confortável fazendo. Sim, não parecia que era um trabalho, sabe? E eu fiquei, enquanto eu tava trabalhando nesses outros lugares, principalmente no último, que quando eu fui levando a sério mesmo, entendendo um pouco mais sobre as mídias sociais, como elas funcionam, o algoritmo, como funciona de uma forma mais técnica as redes sociais, por interesse mesmo meu, tá? Na faculdade eles não ensinam muito isso. Vi que era uma coisa que eu gostava muito de fazer. E aí, quanto mais eu conhecia, mais eu queria aplicar aquilo nas minhas redes sociais, porque enquanto isso tudo acontecia, muitas pessoas falavam pra mim, desde pequena, né? Sempre falaram que eu era muito fotogênica, que eu me dava muito bem como modelo, que eu deveria ser modelo e tal, mas não era exatamente o que eu queria seguir. Eu tentei até entrar na indústria bem cedo e eu recebi alguns comentários que eu não estava preparada para receber com a idade que eu tinha, sabe? Então, assim, eu via que principalmente passarela não era algo que chamava, que brilhava os meus olhos. Modelo comercial eu sempre gostei. Que, pra quem não sabe, é tipo quando você vai fazer foto pra campanha, é só foto, sabe? Modelo de foto. E eu gostava disso, e isso eu achava legal, porque era algo que eu tinha muita facilidade de fazer. Então essas coisas foram meio que misturando e fizeram eu ter um norte, sabe, pro que eu queria. Não foi tipo, plim, quero ser digital influencer. Não, acho que o fato de eu gostar muito de rede social e de estar sempre baixando coisa nova, tentando aprender coisas novas, e o fato de eu também ter facilidade com esse lance de modelar e de fazer foto, eu gostava muito de fazer foto sozinha mesmo, sabe? Não só de foto de fotógrafo, enfim. Tinha muita curiosidade de aprender sobre edição de fotos, sobre tudo. Então, foi muito natural pra mim. E aí, quando caiu a ficha que existia essa profissão, que era tudo muito novo, né? Eu comecei a ter mais interesse e procurar saber mais. Só que aí foi onde as coisas começaram a tomar algumas proporções que me davam medo. Tipo, eu tinha muito medo de começar e ser julgada, sabe? Então, uma das coisas que mais pesavam pra mim nessa época era o julgamento, sabe? Poxa, eu não tenho quase nada de seguidor, eu vou começar do zero, as pessoas vão tirar sarro de mim e quem garante que eu vou conseguir alguma coisa com isso, sabe? Não era pelo esforço em si, era realmente pela vergonha. Eu lembro, inclusive, de ficar, tipo, em frente ao espelho, assim, depois eu quero fazer um vídeo sobre isso, que eu ficava em frente ao espelho e eu ficava pensando, gravar o vídeo, ensinar isso. Isso basicamente o que eu estou fazendo agora, só que sem gravar, sabe? E eu, sei lá, criava muitas expectativas sobre isso. Eu gostava muito desse universo e, enfim, eu vivia isso de forma, né, tipo, não, nunca vou conseguir, melhor nem tentar. E ficava me depreciando e acabava colocando muitas desculpas, sabe? Pelo medo mesmo que eu tinha de ser julgada e não ser aceita. Beleza, depois desse primeiro emprego, eu tive condição de comprar um celular melhor. E aí foi onde eu já comprei o celular na intenção, sabe? De tentar alguma coisa. Porque eu não sabia como, eu não sabia de que jeito, da onde eu ia tirar coragem, mas eu resolvi que eu ia tentar. Mesmo que ainda sem saber muito, eu resolvi tentar. E foi aí que tudo começou, basicamente. Eu comecei a postar foto, e aí eu vi alguns vídeos de dicas de como crescer no Instagram e tal. Então eu comecei a ter mais disciplina, eu postava foto todos os dias, e aí foi crescendo. Não foi do nada,
Não teve um dia que, pum, estourei, uhul, ganhei parcerias, não. Foi realmente assim, dia após dia, trabalhei diariamente. Peraí. Eu tive meus desafios pessoais, a minha vergonha era um desafio pessoal. E todas as outras, né, questões de, será que vai dar certo, será que não, a gente acaba se questionando bastante. E o não, o medo, né, de não dar certo era o que me prendia mais. Porque eu até não teria vergonha de fazer, desde que aquilo desse em algo, sabe? Mas a minha vontade de arriscar foi maior, porque parecia que tudo meio que se encaixava, sabe? Aquilo que eu queria lá da infância e eu ter achado uma profissão que eu não ia ter que ser rica, que eu não ia ter que ser famosa, que eu não ia ter que conhecer alguém muito foda. Pra começar, o bom da internet é que todos nós temos a oportunidade de tentar. E acreditem, tem público pra tudo, pra tudo. Se você sabe falar, sei lá, de culinária, se você sabe falar de cabelo, se você sabe falar de maquiagem, ou se você ainda não sabe muito bem o que falar, mas você tem muito interesse em aprender, eu tenho certeza que você consegue. De uma forma ou de outra, se você estudar bastante, você vai conseguir. É sobre isso, que vocês também têm chance se vocês tiverem vontade. Essas foram, assim, no começo, as minhas maiores barreiras, sabe? E motivações. O fato de eu querer bastante, eu sempre fui muito determinada, sabe? Então, eu queria fazer acontecer e foi isso que me ajudou a ter disciplina, que foi uma das coisas mais difíceis, assim, que eu aprendi com a rede social. Antes de fazer, eu não tinha noção do quanto você precisa trabalhar. Sério. É uma coisa que a gente... Não é um trabalho de carteira assinada. Então, assim, você não acorda 8h30, vai trabalhar e aí chega às 6 horas, 7 horas da tarde. Não, você vai trabalhar de segunda a segunda. Você faz seus horários, mas, de certa forma, não é tanto você que faz os seus horários, sabe? É claro que você tem muita liberdade e eu, de forma alguma, quero desiludir ou desanimar vocês. Mas eu acho que a gente tem que ter uma noção da realidade. E foi isso que eu fui aprendendo com o tempo, sabe? Que eu ia ter que postar todos os dias, independente de tudo, independente do meu humor. Assim como você vai, sei lá, se você é contratada numa loja, assim como você vai ter que ir lá todos os dias e cumprir todas as suas funções, não é diferente no meio do digital influencer. Pelo menos não se você começa de baixo, né? Se você não é rica, se você não é famosa, você tem que suar bastante para chegar aonde você quer. Obviamente, um dos motivos de eu continuar tentando, porque, né, tudo bem, eu tenho números legais, eu já consigo fazer uma renda com isso, mas ainda assim, não é um mar de rosas, né? Muita gente pensa, nossa, virou blogueira, já é rica, já é famosa. Não é bem assim, tá? Tem os seus pontos bons e tem seus pontos ruins. É bem diferente, assim, do que eu pensava, do que eu acredito que muita gente pensa. Muita gente acha que a profissão é fácil, até porque ela é bastante romantizada, né? Mas ela não é esse conto de fadas, não. Ela é um trabalho como qualquer outro. Mas é isso que eu tô falando. Se vocês gostarem, se isso for realmente um sonho pra vocês, eu posso garantir que todo esse esforço, ele é transformado em algo bom, sabe? Não é algo que é cansativo, que te remói, nada disso. Ele realmente é algo prazeroso e que, se fosse por você, se você realmente gostar, você faria assim o dia todo numa boa. É claro que existem muitas limitações. Tipo, antes, um dos desafios também que eu até esqueci de colocar é que eu tinha pouco tempo, né? Como eu trabalhava fixo em um lugar, eu não tinha muito tempo de fazer vídeo. Então, o que eu podia fazer era, no final de semana, juntar e fazer algumas fotos. Outras coisas também que você, se você tornar disso a sua profissão, você vai ver. Da mesma forma que você ganha, você acaba tendo que perder por conta da sua dedicação. Então, muitas vezes, se é final de semana, se tem alguma coisa pra você ir, se você tem um trabalho pra fazer, pra entregar, não importa a hora, não importa o dia, você vai estar ali trabalhando, sabe? Então, você passa a abdicar de alguns momentos com as pessoas que você ama, abdicar de várias coisas pra estar ali presente, entende? Pra estar ali fazendo o que é necessário. Ainda mais no começo que você não depende tanto de outras pessoas, né? Que você faz meio que tudo sozinho.
no começo, você é você por você, sabe? Então, assim, tem que ter muita disciplina, tem que ter muita vontade, sabe? Então, vai ter gente, sim, que vai falar. Isso vocês podem ter certeza, mas em tudo que você fizer que for mais ousado, vai ter gente pra falar. Vocês podem ter certeza. Essa é a única certeza que eu dou pra vocês de que muito provavelmente vai acontecer. É gente questionando, é gente que não entende. Tanta gente perto de você, né? Pessoas de família, ou de amigos, ou enfim, até clientes. Clientes vão querer colocar preço no seu trabalho. Tudo que a gente for fazer vai ter sempre alguém pra tá ali, né, criticando, e enfim. Até porque realmente é uma profissão nova, realmente é uma profissão em que tem muita pouca informação ainda. Muita gente acha que é só, sei lá, Felipe Neto e Kéfera, né, que tá lá no alto, que já ganhou bastante dinheiro com isso. Não é, gente. Quem começa de baixo é assim como qualquer outro trabalho, tá? Você vai começar ganhando menos e tal, mas como eu falei pra vocês, o prestígio, sabe, de poder trabalhar com marcas que você sempre admirou, o sentimento de prazer de estar fazendo algo que você gosta, que você ama, é realmente impagável pra mim. É claro que isso é tudo muito pessoal, né? Não vai se aplicar a todo mundo, mas que pra mim não tem preço que pague, sabe? Fazer algo que eu amo, fazer algo que eu me sinto bem. Se você for pensar, sabe? Se você realmente gostar, vai compensar pra você. Todos esses desafios, eles passam a ser pequenos. Pontos que eu realmente não posso deixar de contar aqui pra vocês, que foi uma coisa que pesou bastante pra mim, mas pode ser algo pessoal, foi a cobrança, sabe? Principalmente nessa pandemia que a gente fica fechado e que as coisas acabam parecendo maiores do que elas são, eu passei a me cobrar muito e não sei, cara, isso não é legal, né? Acho que não é legal pra ninguém. Foi algo que pesou pra mim. Passar a exigir algo de mim que muitas vezes estavam além da minha competência. Então, assim, foi algo que pesou, sabe? Que eu não sabia que eu ia passar e que teria tanto peso pra mim. E teve, né? Mas isso também ensina muito a gente. Qualquer outra coisa, qualquer outro desafio assim na vida, eu tento levar pra esse lado, né? Que pode ser ruim no momento, mas tentar levar algum aprendizado disso. Mas de forma alguma, eu sempre vou voltar nisso, de forma alguma eu quero desanimar. Só que eu acho que é legal a gente trazer pra realidade, sabe? Pra ver que talvez o que a gente esteja pensando não seja totalmente, porque ainda mais no mundo do Instagram, né? As coisas são muito romantizadas, as coisas são muito veladas, né? A verdade, ela fica muito velada e passa que a gente olha a vida do outro e tá sempre perfeito e tal. Então, antes de se inspirar tanto e se comparar tanto em relação à profissão, tenta ver a fundo, sabe? O que tem nela, se realmente é isso que você quer, se realmente é isso que vai pesar mais pra você. E se você achar que a resposta for mais positiva que negativa, continue tentando, porque eu dou o maior suporte pra vocês pra isso. Se eu pudesse voltar atrás e fazer alguma coisa diferente, com certeza, em relação ao meu trabalho eu não faria. Eu acho que tá sendo muito bom. Crescer aos poucos também tá sendo muito bom, porque eu tenho aprendido muita coisa nessa caminhada. As responsabilidades que vêm com o trabalho, é interessante da gente ter consciência delas, e graças a Deus eu tive a oportunidade de ter essa consciência aos poucos, sabe? Eu não precisei de um trauma, tipo, ser cancelada, aconteceu alguma coisa muito extrema, sabe? E eu não quero que nada disso aconteça com vocês, porque vocês sabem, vocês veem, principalmente, acho que no TikTok é a plataforma que mais tem hate, né? Tem muita gente maldosa, então se prepare psicologicamente, esteja bem consigo mesmo, porque vai ter muita gente para te questionar, e não vai ser só dentro da rede social. Mas desde que você esteja bem com você e, enfim, com as suas questões, isso não vai te afetar e nem deve, porque, nossa, tem muita gente assim que fala umas coisas de tacar no hate que eu começo a rir, porque, cara, não tem como, assim, sabe? Umas coisas muito sem sentido, sem embasamento. Mas é saber pesar, né? Exatamente isso que eu tô falando. Talvez se eu estivesse fragilizada, eu não pensaria isso. Para as pessoas, as coisas têm valor diferente, né? Tem peso diferente. Então,
Recentemente eu vi uma digital influencer fazendo alguns questionamentos, sabe, sobre outras digitais influencers. E nesse meio, gente, apesar de talvez não parecer pra quem é leigo, né, pra quem não entende muito, pra quem tá só consumindo conteúdo, pode parecer que digital influencer esteja só numa caixinha, mas não tá, tá? Cada uma, vocês devem ver que cada uma trabalha com um nicho diferente, tem um público diferente, às vezes você não vai gostar de... Você provavelmente, né, deve ter alguma digital influencer que você gosta muito, que você acompanha sempre, que você não cansa de ver aquela pessoa falar, e tem aquela outra que você não suporta, que você não gosta do conteúdo, não da pessoa, mas o conteúdo não tem nada a ver com você, enfim. E eu acho muito chato quando a gente julga os outros conteúdos e as outras pessoas baseado no trabalho delas, porque na internet vocês vão ver, gente, tem público pra tudo. Então, assim, no mesmo tempo em que eu posso vir aqui e falar, nossa, eu odeio digital influencer que fala sobre maquiagem. Ela tá lá na pandemia falando só sobre maquiagem. Eu acho que, assim, por mais que eu esteja nesse meio, não cabe a mim decidir o que a fulana de tal vai fazer. Ou o que o fulano de tal vai consumir. Vai ter público pra todo mundo, sabe? Eu não estou em uma competição. Muito pelo contrário, a gente se ajudando, a gente cresce muito mais. Se vocês pesquisarem um pouco aí sobre as collabs, é uma das coisas que mais dão resultado, mais dá engajamento. Então, quando mais de uma influencer tá junto, elas vão lá e trocam os seguidores. Então, assim, ninguém sai perdendo. Ninguém começa a seguir a Juliana pra deixar de seguir a fulana, a ciclana, entendeu? Então, tem muita gente que leva pra esse lado da competição e é natural, né? Porque existe muita competição feminina e não seria diferente na internet. Mas eu acho que a gente pode cortar, sabe, isso, a gente pode evitar. Então, se vocês tiverem a oportunidade, assim, de não atacar o trabalho do outro, por mais que você não entenda, por mais que você não consuma, tente fazer isso, porque talvez você possa não entender, vai ter muita gente com realidades diferentes, né? Às vezes você tá ali julgando um conteúdo que já vi muita gente falando de publi, que se sente enganado com publi, não sei o que tem. Mas vocês têm que pensar que para consumir os conteúdos que vocês consomem aqui, essas pessoas que estão criando, elas precisam de dinheiro, sabe? É óbvio que eu não apoio e não faço o tipo de conteúdo enganativo, né? Que é aquele conteúdo que, sei lá, que a pessoa vai lá, coloca mega hair e aí na outra semana tá falando da vitamina de cabelo. E sem citar que tá com mega hair, sem citar nenhum outro contexto. É óbvio, gente, que isso é propaganda enganosa. Isso ninguém tem que aceitar, ninguém tem que achar legal. Mas em relação a outros tipos de trabalho, tipo, mas fulano de tal divulgou tal marca, cara, não cabe a mim. E se a pessoa tá divulgando, é porque vai ter gente que vai querer, entendeu? Ninguém é obrigada a comprar nada. E eu não estou entrando aqui, não quero nem entrar muito em mérito a isso, porque isso, no caso, né, ele tem como ter várias interpretações. Vocês podem levar para vários lados diferentes. Mas só deixando claro que eu não quero que vocês me levem a mal, não quero que vocês levem isso pro extremo, porque é justamente ao contrário disso que eu tô tentando buscar com esse vídeo, sabe? Se você não gosta de um conteúdo, se você não gosta de uma pessoa, é só você não seguir. É só você não consumir aquele conteúdo, se te incomoda tanto, sabe? Enfim, tem coisas que sim, que devem ser abominadas, né? Que a pessoa tem que sim ser chamada a atenção para que ela pare, né? E repense sobre aquele ato, principalmente quando são coisas mais maldosas, mais extremas. Quando se diz, por exemplo, padrões estéticos, tem muita gente ficando doente com isso. Tem muita gente sendo atingida diretamente com isso. Então, você ir lá, fazer uma lipo e falar que foi um remédio, falar que foi uma comida, cara, é muito chato, porque você tá enganando a pessoa. Agora, se você tá indicando um produto, gente, sejamos realistas, né, cara? A pessoa precisa de dinheiro pra estar ali, ela não vai fazer isso tudo de graça, porque ela precisa trabalhar, e ela não teria tempo de, sei lá, fazer um outro trabalho e fazer todo esse conteúdo pra vocês, sabe? Porque muitas de nós, se não a maioria, estuda pra falar as coisas aqui. A gente não
não vou falar por todas, né, porque não são todas, mas a gente tenta, ao máximo, ter responsabilidade. Eu, por exemplo, tento ter mais embasamento, estudar sobre o assunto para falar aqui para vocês. Não falo assim do nada e, sei lá, tiro da minha cabeça e resolvo trazer aqui. Eu realmente penso e vejo e penso na melhor forma de falar para não ser mal interpretada, tanto nesse vídeo quanto em qualquer outro. Não quero ser vista como calculista, tá? Mas eu quero que vocês entendam que há uma responsabilidade que sim, a gente tem que pensar nas coisas que a gente tá falando, porque elas interferem diretamente na vivência de outras pessoas. Então é óbvio que a gente precisa pensar e que nem tudo vai ser totalmente espontâneo, né? Uma coisa é eu, sei lá, vocês pedem muito pra falar sobre autoestima, por exemplo. E é um assunto que eu fico receosa, que não é sempre que eu falo e que eu não falo qualquer coisa, porque toda vez que eu falo, eu penso muito antes de falar. Porque pode levar para muitos lados e muitas pessoas têm experiências diferentes sobre esse assunto. Então não tem como eu colocar todo mundo numa caixinha e falar uma coisa só para todo mundo, porque não vai servir. Enfim, são vários pontos, né? Se a gente entrar a fundo assim nesse assunto, a gente vai ficar louco. Espero que vocês estejam entendendo pelo menos a minha intenção com esse vídeo, que é realmente trazer o realzão aqui para vocês do que é a profissão, pelo menos no meu ponto de vista até agora. Uma coisa que eu fazia bastante também antes e que talvez seja uma motivação para vocês é que, como eu trabalhava, né, um horário tão extenso, eu usava muito isso de desculpa para não fazer os conteúdos, para não tentar, para não começar. Talvez, né, no modo de me preservar, uma defensiva de medo de tal, né, de começar real. Mas eu sempre colocava, mas eu trabalho a semana inteira, então eu não posso fazer conteúdo. A gente sempre tem um tempinho livre, basta a gente decidir o que a gente vai fazer com aquele tempinho, sabe? Pelo menos, não dá pra falar isso em todas as realidades, mas pelo menos na minha, graças a Deus, eu tinha o tempo do fim de semana, eu chegava não tão tarde em casa, então dava pra eu fazer uma coisa ou outra. E se uma coisa ou outra é o seu melhor no seu momento, acredite, vai ter gente que vai valorizar isso. Então procure produzir, procure fazer e dar o seu melhor. Não tô falando tanto de dica de rede social, de engajamento, né, algoritmo, mas são dicas preciosas, tá? E eu sei que isso vai fazer diferença pra vocês. Finalizando aqui a minha make e finalizando aqui o vídeo, eu gostaria de agradecer novamente por todo o apoio que vocês têm me dado. Tanto aqui tanto aqui no YouTube quanto lá no Instagram. Isso realmente motiva demais, demais. Vocês não têm ideia. Vocês não têm ideia do que é ter um conteúdo sendo entregue pelo Instagram. É um prazer muito grande porque a gente coloca muita dedicação naquilo. Muito tempo, enfim, muita criatividade também. Então é isso, eu espero muito que vocês estejam gostando. Se você ainda não conhece as minhas outras redes sociais, eu vou deixar aqui embaixo pra você já seguir lá. Tem meu Instagram, tem meu TikTok. Minha página do Facebook eu confesso que eu não uso muito. Mas se vocês quiserem, se for um formato que vocês curtem, é só vocês me falarem que eu posso criar algum conteúdo especial pra lá. Mas eu acho que não tem muita gente que usa, é por isso que eu não costumo usar tanto. Enfim, um beijo e até o próximo vídeo.